sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Estamos aqui com Daniel Mastral no podcast Inteligência Limitada, podcast do Vilela. Nós sabemos, Daniel Mastral, o que aconteceu. Onde ele estiver agora, que ele esteja em paz, não importando se pós-vida, pós essa existência aqui, não haja existência alguma, ou se haja algum tipo de existência, do fundo do meu coração estou falando isso. Desejo que o Daniel Mastral esteja em paz. Isso é o que eu desejo sinceramente. A época em que ele estava no podcast do Vilela, ele estava respondendo acerca de questões, melhor dizendo, de anjos e demônios, a hierarquia celeste, o mundo espiritual, aquelas coisas todas que vocês sabem qual é a nossa posição aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Então, olha só, se inscreva no podcast Inteligência Limitada, que tem estas e outras tantas entrevistas sensacionais. Se inscreva também no Cortes, canal Cortes Podcast Inteligência Limitada, O Daniel Mastral também tinha a sua presença aqui na internet, sua presença aqui no YouTube. Você encontra seus livros, suas obras, sua produção também aqui no YouTube, Então, volto a dizer, estou sendo muito sincero, onde ele estiver agora, que ele esteja bem. É isso que eu desejo do meu coração. E você sabe que acerca deste assunto ou destes assuntos, aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, nós produzimos já um vasto conteúdo, mas dentre as centenas de vídeos sobre esse tema, eu quero indicar 2 vídeos para vocês. O primeiro vídeo que eu quero indicar é a origem de Satanás. Saiba a verdadeira origem de Satanás agora. Uma live, uma aula que eu trouxe aí, sensacional, para a galera. Então, olha aqui, assista essa live. E também tem o vídeo, A Verdadeira História de Lúcifer. Também um dos primeiros vídeos aqui no canal, mas com muitas informações boas, tá bom? Estou falando história mesmo, tá? Sem enrolação, blá, blá, blá. Querer, Jerônimo, não, vamos lá. Vamos na Roma Antiga, vamos lá, na antiga religião romana, vamos ver de onde esse negócio veio. Então, a verdadeira história de Lúcifer. Tem um vídeo aqui também que ele é uma sequência, tá bom? Ele é uma sequência, que é esse vídeo aqui, A Origem da Serpente. Tem parte 1, parte 2 e parte 3. Então, eu estou recomendando aqui, para vocês, a origem de Satanás, a verdadeira história de Lúcifer e a origem da serpente. Aliás, está aparecendo aqui, essa live aqui que eu fiz foi sensacional, do Adão Cananeu, live recente, há pouquíssimos dias atrás, tá bom? Então, é um conteúdo de qualidade que você vai estar muito bem informado, historicamente, arqueologicamente, das questões folclóricas, mitológicas, lendárias acerca deste personagem. Tudo certo? Tudo ok? Então vamos lá, podcast Inteligência Limitada, Daniel Mastral. Vamos ouvi-lo aqui então. Você já sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Lembrando que isso aqui não é uma refutação. Eu não refuto ninguém. Vamos apenas argumentar em campos, perspectivas diferentes. Vamos embora. E as entidades diabólicas, eles trabalham unidos. Por isso que eles dividem a igreja. Hoje a igreja está muito dividida. Mas sempre foi assim, A igreja dividida. Nunca Pois foi é. uma coisa Não. Na igreja primitiva, se voltar lá no calendário, a igreja primitiva ela foi forte até o ano 300 depois de Cristo. Foi forte, unida para valer. Aí entrou Constantino. Em 313 ele lança o Edito de Milão. Em 325 ele estabelece o Concílio de Nicéia na Turquia. E ele, então, começa a deformar os valores. Aí nasceram santos, relíquias. Olha só, pessoal, historicamente falando,
igreja não era unida, né, gente? O cristianismo era um caldeirão, uma sopa com muitos ingredientes, muitas divergências, séculos 2 e 3, muitos braços, muitas seitas, muitas disputas, cristianismos diferentes sendo praticados, não era essa maravilha, não. E também não é culpa de Constantino. Determinadas coisas que ocorreram ao longo da história do cristianismo foi culpa dos pais da igreja, depois culpa do clero e por aí vai. Né? Constantino também não foi isso tudo que a galera tenta pintar, jogando nas costas dele, não. Relíquias, mártires, né? Aí contaminou os valores. Mas até o ano 300, né, depois de Cristo, a igreja era muito unida. A igreja primitiva era extremamente unida. Se reuniam nas casas, não tinha templo, eram nas casas, né? Paulo, da prisão, ele dava orientação, dava exortação, dava direção, né? Hoje eu tenho ovelhas também. O cristianismo se reunia em lares, em cavernas, em espaços reservados, isso sim é um fato. Mas não era mil maravilhas. Eram vários tipos de cristianismo, tá bom? Vários tipos de cristianismo. É tudo virtual. Eu, da minha casa, eu consigo dar orientação, exortação, todo mundo tem meu telefone, tem acesso direto a mim, então não tem aquela coisa, você não tem acesso ao pastor, tem acesso a todo mundo. Conheço todas as minhas ovelhas, sei o nome, sei a luta, sei a dificuldade, né? Então é um grupo pequeno. Eu poderia ter 30 mil ovelhas, mas eu prefiro ter 200 e cuidar bem dessas 200, né? E acho que se cada um fizesse um pouco assim, de cuidar do rebanho, o rebanho está muito machucado, o rebanho está ferido, né? Está sangrando, então precisa realmente cuidar deles, né? E fortalecer a fé, porque fortalecendo a fé você não precisa ter medo dessas coisas. A luz afugenta o medo, né? Essa paz que transcende o entendimento, ela afugenta o medo. E os demônios, eles trabalham em parceria. Então eles sabem que se a gente ficar junto, unido como igreja, né? Mesmo tendo diferenças, né? Até você falou que vem um convidado aqui, a gente tem algumas diferenças, mas ó, meus dedos da mão são todos diferentes, eu fecho, formo um punho forte. Então, essas diferenças são pequenas, sabe? A nossa igualdade em Cristo tem que ser maior. Né? O nosso amor tem que ser maior. Quer ver um exemplo de entidade que trabalha junto? No Antigo Egito havia uma entidade Ra, né? E tinha uma entidade Amon. Aí essas entidades se uniram e viraram um tal de Amon-Ra. Ele era o príncipe de Tebas, nasceu na quinta dinastia. Não confundir com Mun-Ra do Thundercats, né? Isso, Mun-Ra. Eu lembro, assisti. Espíritos... Calma aí, galera. Oxi, rapaz. São mitos, não são demônios, nem... eram deuses, né? Para a cultura egípcia, eram deuses, tá bom? É a mesma coisa de daqui a pouco vai acontecer, infelizmente por culpa dos próprios cristãos, né? Começar a ver certos vilipêndios e zombarias doutrinárias do cristianismo. Como, por exemplo, do próprio Cristo, ou do Espírito Santo, ou dos anjos cristãos, até porque anjos existiam no Antigo Egito, gente, muito antes de cristianismo. Os mensageiros, os malar, já estavam ali na religião de Ugarit, os mensageiros dos deuses, na mitologia grega, na mitologia egípcia, que é anterior à mitologia grega, na mitologia indo-ariana. Então, é uma bobagem querer falar de... Você tinha textos para mandar esses maus espíritos embora, aquilo que nós chamamos de demônios, no Antigo Egito, na Mesopotâmia, em Ugarit, textos que falam de exorcismo. Então, gente, lembrando, não é uma refutação ao Daniel Mastral, jamais. Aqui no Verdades Ocultas da Bíblia a gente não refuta ninguém. Mas esse negócio de diminuir a religião e a cultura do outro em detrimento de uma narrativa cristã é algo meio chato, já para quem tem intelecto mínimo, né? Já é um meio chato. Tudo bem, o crentão, fundamentalista religioso, né? A pessoa que não tem sentido na vida fora a religião, para ela é importante. Demonizar as demais religiões é extremamente importante. Vide que eu não estou dizendo que não possa existir uma influência extrafísica na mente ou no comportamento humano, né? Fora do físico, né? Não estou dizendo isso,
tá? Agora, querer jogar na conta de que tudo que a cultura humana produziu era ruim, era demônio de religião, e aí somente com o advento do cristianismo como religião, e a reforma, e por aí sim, agora somos os iluminados que sabemos a verdade espiritual. Éramos enganados, agora, brincadeira, né? Nada mais pagão do que o cristianismo, seus símbolos, o próprio mistério da encarnação, do Logos, tudo isso já era conhecido antes, ó. Muito antes. Inclusive, em relação a isso, eu até fiz uma série. Por que eu não dei continuidade a essa série? Agora eu não estou lembrando, eu deveria ter dado continuidade a essa série. Vou colocar aqui, ó, rapidinho, que é essa série aqui. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Apareceu. Isso aqui é uma série, né? Que eu falo de Fílon de Alexandria. Deixa eu colocar aqui para vocês. É uma série de vídeos aqui no VOB. Olha aqui, ó. Botei aqui. Jesus, Logos, inventado por Fílon de Alexandria, ou Jesus Logos. Então a gente mostra mesmo os escritos, falando que tem nos escritos de Fílon, dando referências e por aí vai. Se não me engano, eu fiz uma live também para tratar desse tema, ou não, eu fiz uma live em que na live eu acabei tratando desse tema, porque me perguntaram. Então, assim, não é novidade, né, gente? Cristianismo só é novidade na cultura de quem nasce num país cristão. Né? Para quem estuda a história, a evolução, as religiões pré-cristãs, a gente já sabe, né? No mundo me transforme nessa forma, como que é? Decadente de Mun-Ra. Eu lembro do Mun-Ra. Não é da sua época, né? Fantomas. Não, mas eu nunca gostei muito de... Não, eu era- gostava do Fantomas. Fantomas eu gostava pra caramba Pô, também. muito mais Mas que o o Mun-Ra Mun-Ra. era do Thundercats. Era o Thundercats. Era uma forma que... Sim, Formas... sim. não sei o quê. Thunder. Pô, então foi baseado nisso, né? Pois é. Amon... Como que é? Amon e Ra. É isso aí. Amon-Ra. Né? E ele foi tão importante que ele surgiu na 5ª dinastia, na 18ª, ele tem hieróglifos dele numa tumba de um faraó chamado Tutmés III lá, enchendo a bola do cara. Falou, eu te dou poder, estabilidade, meu nome, nome de Ra e tal. Então eles trabalham unidos. Por isso que eles querem dividir, porque eles sabem que caso dividido não prevalece. Então tem um monte de divisão na igreja. Mas Lúcifer mesmo, ele trabalha ou ele tem... E o pior, né? A igreja de Paulo, segundo o relato da carta aos Coríntios, já era uma igreja dividida. Já era uma igreja dividida. A igreja de Jerusalém, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, já tem problemas de sectarismo, né? Alguns pensam dessa forma, outros pensam de outra, e aí se faz o concílio. Dito o primeiro concílio histórico, né, que é o concílio de Jerusalém. E engraçado que concílio o budismo já fazia antes do cristianismo, né? 29 AC tem um concílio lá do imperador que faz do budismo para definir as escrituras que seriam do Buda ou não ali, que vão parar no cânone Pali. Então, assim, são, como a Érica fala bem, não são reciclagens mitológicas, lendárias, de dogmas, de modelamento operante e por aí vai. Uma porrada de gente que trabalha, por exemplo, você falou de poderes territoriais, que estava vindo para um anjo para ajudar Daniel, né? Isso, Daniel. E ele teve que combater um príncipe da Pérsia. Uma outra Existe entidade. príncipes, como se fosse... O mundo é como se fosse um grande reino. Existem príncipes, existem... Porque falam, né? Que tem principados, e tal. potestades. Existe alguém controlando o Brasil, alguém controlando o México, os Estados Unidos, ou é uma coisa mais ampla? Como que... Não, tem como os espíritos funciona territoriais. Tem espíritos Quem territoriais. que decide isso? Existe um grande general que decide você vai para Isso, lá? uma espécie de um grande general. Ah, é? Exato. É uma hierarquia? É uma hierarquia. Quando você fala principado, potestades, hostes da Qual que maldade, é qual é que é a- hierarquia, né? Os principados são os mais, poderosos, tá. né? Agora, quer ver que nem anjo também tem hierarquia. Tem anjo, arcanjo, querubim, serafim. Exatamente. Tem hierarquia também. E Tanto aí espelha pros demônios também. Sim, tanto é que quando o arcanjo Miguel, ele encontra com Lúcifer e ele está disputando o corpo de Moisés, vocês lembram dessa história? Não. Né? Como que é a Eles estão história? disputando o corpo de Moisés. Então, assim, se Moisés ele fosse enterrado, ia virar um local de peregrinação. Sim. Então, o corpo dele foi transladado para o céu.
Só que nesse interim, Lúcifer ele quis tomar posse do corpo, ele quis o corpo, né? E houve uma contenda com o arcanjo Miguel. E o Miguel não repreende Satanás. Ele fala que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque na mesma patente, Lúcifer é um querubim, né? E o outro é um arcanjo. Arcanjo não luta com o querubim? Querubim é mais poderoso, é uma hierarquia. O arcanjo não está acima do querubim? Não, quer ver um exemplo? É incontestável. Deus ele manda guardar o caminho para a árvore da vida. Tá. Era uma coisa muito preciosa a árvore da vida. Ninguém pode chegar perto. Quem ele põe? Querubins com espadas de fogo ali. Eu vou explicar. Calma. Vai ter uma aulinha de graça aqui para vocês sobre isso agora. Calma. Querubim. Né? É a mesma patente de Satanás, o querubim ungido. Né? Então, é o cara mais sim, poderoso. Os querubins são os mais poderosos. Então ele colocou querubins ali, não colocou arcanjo, não colocou serafins. Mas por que Miguel que vence? E como que Miguel venceu Lúcifer? Vamos lá, ótimo. Então vai entrar já numa outra pergunta. Pessoal, vamos lá. Querubim, né, aquele que guarda, que pode ter origem no vocábulo acadiano carabo, que é os poderosos, né? Que tem muita semelhança quando você olha lá as descrições do livro do profeta Ezequiel, rosto de homem, de águia, boi e leão, aquelas descrições que você vê lá fantásticas, é baseada nos Shedos e Lamassos. Exatamente, Shedo e Lamasso, que eram figuras míticas já vistas no contexto da Mesopotâmia. Também existiam as esfinges no Antigo Egito. Também existiam os grifos, né, na cultura dos povos gregos, por exemplo. Você tinha os seres alados com aparência humana também no Egito. Você vê isso, por exemplo, na tumba de Tutankhamon. Você vê essa representação. Inclusive, querubins humanoides com as asas voltadas para dentro, à semelhança da tampa do propiciatório. Tudo isto eu já mostrei aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, tá bom? Isso aqui, ó, já foi demonstrado. Tem um vídeo aqui sobre o querubins, tem lives também. Então, olha só, tudo isso aqui eu já mostrei aqui para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, tem um... Deixa eu botar aqui para vocês verem, tá bom? A aula aqui bonitinha. Essa primeira aula aqui, ó, beleza? A farsa dos querubins. É uma aula que eu trago para vocês, mulheres querubins, tá bom? Então, tudo isso já está aqui, até na capinha de um vídeo aqui, ó, eu coloco na capinha que os querubins com as asas voltadas para dentro, seres alados e por aí vai, outras culturas também têm. Então, isso não é uma exclusividade da cultura judaico-cristã. Muito pelo contrário, eles copiaram outros povos, tá bom? Isso é um fato. Eles copiaram outros povos, tá? Se a gente botar aqui também, ó, Arca da Aliança, tá? Tudo também com comprovação, bonitinho, vídeos que eu fiz, lives também. Aqui, ó, nesse vídeo eu mostro, nesse que eu reajo também, a Aline no Vilela, e esse aqui também eu mostro. Eu sempre faço questão de demonstrar a origem da Arca da Aliança com o artefato. Reagi recentemente também a um vídeo da Érica também, que eu mostro também artefato, tudo direitinho, da tumba de Tutankhamon, as duas arcas que tinham lá, uma de Anubis e a outra arca. E a arca era uma coisa comum naquele contexto antigo, não só do Egito, mas de outras culturas também, do Antigo Oriente Próximo, demonstrando essa iconografia angélica presente junto ao mobiliário hebreu, que também estava junto ao mobiliário egípcio, tá bom? Então, quando nós falamos dessa hierarquia angélica, nós estamos falando de elementos que são de outras culturas. A palavra arcanjo é uma criação, né, que é arcanjo, ou primeiros anjos, né, anjos principais, primeiros anjos. Essa cultura de hierarquia angélica que nós temos no cristianismo, ela é oriunda da literatura apócrifa ou pseudepígrafa, que nós chamamos no protestantismo. Livro de Enoque, principalmente, outras literaturas também, tá? Que isso fique registrado.
E que tudo isso vem da origem da cultura persa, tá bom? Vem da origem da cultura persa. E em outros ramos do cristianismo, não existem somente essa tríplice hierarquia, né? Anjo, serafim e querubim, tá bom? Anjo, serafim e querubim, aí vem o arcanjo. Na verdade, todos são classes de anjos, mas tem um anjo ali baixo, o mensageiro, né? Aí você tem o serafim, querubim e arcanjo. Você também tem ofanins, você também tem tronos em outros ramos da cristandade, principados e também potestades. Porque lembre-se, cristianismo não se resume ao protestantismo ocidental, principalmente quando se trata de teologia. Você tem a teologia católica, você tem a teologia do cristianismo ortodoxo, cristianismo oriental, inclusive que eu fiz curso já desses outros ramos do cristianismo. E achei muito interessante as diferenças teológicas. Foi lá em 2017, 2018. Então, essa hierarquia celeste, na verdade, que é modelada no cristianismo, vem da literatura apócrifa, pseudepígrafa, que vem ali da cultura persa, essa hierarquização angelical, onde você tem os Iasatais, os Ameixes Pentas e por aí vai, e você vê tudo isso também no cristianismo, tá bom? Naquele judaísmo ali, do período interbíblico, da literatura apócrifa, pseudepígrafe, e você vê no Novo Testamento, que é onde o Novo Testamento tira toda a base de suas doutrinas, vem dali, se você não sabe, tá bom? Passa a saber agora. E tudo isso é mito, é mitologia, tá bom? Tudo isso é mito, é mítico, é místico, mitológico, folclórico em toda a sua compreensão. Tá bom? Então isso aqui você não pode encarar, levar como literal, como real, como olha, bombou. Não. Tá bom? Não encare dessa maneira. Se ele é uma patente menor. Porque ele capitaneou um exército. Ah, tá. E outra coisa importante, Satanás é um querubim. Não. Ezequiel 28, Isaías 14, 12, não fala de queda de Satanás. Satanás não era nenhum querubim ungido. Satanás vem de Angra Mainyu, Ahriman, o espírito destrutivo. Existem vários seres que foram alimentando o imaginário ao longo do tempo para que surgisse essa figura, como, por exemplo, Oron, nos textos ugaríticos, tá bom? Que ele já é um tipo de Deus representado por uma serpente, em que El ordena a Oron que ele seja ali o responsável pelas punições, tá bom? Então você tem seres de diversas culturas que vão formando esse imaginário, tá? Até que a forma definitiva desse ser, como nós vemos moldado no cristianismo, o Ra-Satã do judaísmo, o Satanás, o Diabolos, que nós enxergamos, vem de Ahriman, vem de Angra Mainyu, vem da cultura e mitologia indo-ariana, persa, masdaísmo, zoroastrismo. E aí os judeus são influenciados no contexto do cativeiro e trazem esse pensamento, trazem esse folclore para a sua cultura judaica, que vai parar também no contexto bíblico. O anjo das trevas, né, lá dos essênios, né, que nós lemos aqui também, o pergaminho do anjo das trevas, nos manuscritos do Mar Morto, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, aqui, mostrar para vocês que nós produzimos esse conteúdo aqui também, aqui, o anjo das trevas. O anjo das trevas criado por Deus. Isso de acordo com o pergaminho 1QS, tá bom? Então está lá, nós temos esse conteúdo produzido, já falamos de queda de Satanás, tanto reagindo, quanto outras coisas aqui, principados e potestade, a condenação dos essênios, né? Os essênios têm uma condenação, tem sim uma espécie de julgamento ali, de juízo, né? Para aqueles que são os ímpios ou os pecadores, tá? Então são ideias que você vê que vêm de outras culturas, vêm de outros credos, outros folclores, outros mitos. Você não deve encarar isso como uma realidade, apenas compreender como a mentalidade daquele povo antigo funcionava. Sim, ele tem um exército a seu favor. Ele sozinho o Senhor te repreenda, mas ele tem um exército a seu favor.
E a batalha espiritual, se você gosta do lance, né? Vou te contar um exemplo clássico da Bíblia de batalha espiritual. Né? A geração de Moisés pereceu no deserto porque murmuravam, eram reclamões, né? Nada estava bom. Aí a geração... Verdade. Né? Nada, era o hard, né? Nada estava contente, Pois caramba. Os caras eram escravos lá no povo Egito. Emburrado, né, meu? Escravos, cara. A gente devia ter ficado lá. Eu falei pra você. Pois é, a saudade do melão. Tal. Pois é. Aí eles estão dando rolê no deserto, tal, aquela geração morre, vem a geração de Josué. Mas também Moisés estava perdidaço lá também no deserto. Moisés não aguentava mais. Sabe que foi por isso? Sabe, Deus ele deu uma graça para Moisés, eu tenho certeza que foi isso, porque eu me vejo no lugar de Moisés. Moisés estava de saco cheio daquele povo. Os povos reclamando. Então ele viu a terra prometida, ele chegou a ver, mas ele não entrou. Deus então mostrou, olha, essa aqui é a terra. Pode ficar tranquila que Josué vai entrar, tal. Então, ora, fecha teus olhos. Fechou. E quando Moisés abriu, ele está no céu, ele está na Jerusalém Celestial. Pô, é aqui que você vai ficar. Pronto, acabou aquele povo chato, meu. Ficaram lá, né? Então, acho que foi um presente para Moisés, né? Foi um presente. Aí Josué, ele está indo para conquistar Jericó. Só que ele vem de uma geração, ele é filho de uma geração murmurador. Aí a gente vai entrar na maldição hereditária. Lembrando, né, que historicamente falando, Moisés não existiu, tá bom? É uma construção mito-lendária. Moisés não existiu. Não há nenhum tipo de evidência para isso aqui, né? Tem até um vídeo aqui do VOB, que é esse aqui, né? Abraão não existiu, nunca existiram, José e Moisés. Esse é um vídeo que muita gente fica com as estruturas abaladas aí. Eu não sei por quê. Porque eu já fiz vídeos mais técnicos acerca desse tema. Moisés não subiu o Sinai, travessia do Mar Vermelho nunca aconteceu, Êxodo não existiu. Já fiz vídeos, um mito mosaico, né, em busca do Moisés histórico. Nunca houve êxodo de Israel. Israel era o quintal do Egito. A arqueologia confirma, Josué nunca existiu, nunca conquistou a terra de Canaã. É tudo produções originais VOB, tá? O êxodo bíblico não aconteceu literalmente. Tá bom? Todas aquelas narrativas ali que foram produzidas para falar de um êxodo bíblico são pós-exílicas, são narrativas pós-exílicas, são cenários construídos, tá bom? O autor comete vários erros, imprecisões e por aí vai. E nós não temos evidências de um grupo de 2,5 milhões de pessoas caminhando naquela região. Não temos nenhuma menção desse povo no Egito. Tem Ixos, tem Apiru, tem Chassos, e tantos outros povos, e não citou. Hebreu não tem. Não tem porque não teve mesmo, tá bom? É um apanhado de tradições. Até Joséfo achava que os hebreus vinham dos Ixos e por aí vai. Então você tem uma série de questões, anacronismos temporais, estradas que não existiam, estradas que tinham outro nome, cidades que não existiam e por aí vai, tá? Inclusive eu fiz uma série, O Verdadeiro Êxodo, né? Eu falo aqui mostro diversas questões voltadas para isso. Assim também com patriarcas não existiram, tá bom? Então não adianta ficar triste. Não, agora é um fato. Isso é um fato mesmo. Não existiram mesmo. A galera tem um método que é apologista de tentar reconstruir o cenário. É aí que fica pior. Quando vai reconstruir cenário, pegar a lei da época, aí você pega a geografia e você vê, mas calma aí, isso aqui é do século VII, caldeus não é desse tempo, filisteus não é desse tempo, bota lá na época de Isaac, filisteus não é desse tempo, caldeus não é desse tempo, essa cidade é do século VII, esse costume era do século tal, não era? Então você vê que o autor está escrevendo de uma outra época, e não naquele tempo ali em si, ele está construindo uma história. É igual eu pegar o filme ali do Homem-Aranha, que se passa, ele é de Nova York, ali Peter Parker, passou na rua tal, passou no Brooklyn, tá vendo? O Homem-Aranha existe, porque existe a rua tal, existe o Brooklyn, existe não sei o quê. Então, se o cenário existe, o Homem-Aranha existe. É isso que os apologistas fazem, né? Infelizmente, em vez de falar a verdade para as pessoas, fala a verdade, são histórias, fábulas, folclores, com uma lógica moral, que tradicional,
e que é importante, foi importante à época e por aí vai. Êxodo capítulo 20, verso 5. Existe isso mesmo? Pois é. Eu pagar pelos pecados do meu pai, Pois do é, meu avô? eu vou te explicar isso. Tá. Então, tá lá, visita a iniquidade dos pais, dos filhos até terceira e quarta geração. Então, Josué Caramba. tá na linha de frente. Ele estava em qual geração? Na segunda Ele já geração? era a primeira, né? Era a primeira geração. Primeira, sim. Nasceu no deserto, tanto é que ele vai ter que circuncidar aquele povo que Tá. não teve. Então, ele vai para a conquista. E Deus fala com ele, olha, não tenha medo, eu sou contigo, tal. Aí, o que o Josué vai fazer? Tudo certinho, ele segue a cartilha. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor vai fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Então ele pede a santificação. Não adianta você ir para a batalha sem santificação. O diabo vai te rechaçar. Senão ele vai te ver um monte de buraco em você, um monte de brecha em você, ele vai atacar. Aí depois que ele busca a santificação, você inverte o dígito, né? Josué 3:5, Josué 5:3. Aí ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto. Não nasceram no Egito e saíram circuncidados. Eles nasceram, então não tinham circuncidados. E era importante a circuncisão porque fazia parte da aliança. Então eles se alinharam com os valores de Deus. Depois que ele se alinha, Josué capítulo 5 ainda, aparece um anjo para ele. No momento ele não entende que é um anjo. Ele fala, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos, né? Na boa, é uma pergunta idiota, porque se fosse do inimigo, tomava uma espadada já e ficava esperto, né? Mas ele perguntou, é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Ele é um príncipe, né? E ele está com espada desembainhada na mão, ou seja, ele está pronto para a guerra. Se o príncipe do exército está lá, o exército está junto dele. Ele não está sozinho. Josué, nesse momento, conquistou algo que a gente chama de autoridade espiritual. O mundo espiritual se mobiliza a favor de Josué. Só que tem a legalidade. Esses daqui, essa geração, é filho de uma geração murmurador. Eles vão murmurar. Então o que o Josué faz? Josué 6:10. Que doideira. Vocês não vão falar nada. Não sai a palavra alguma de sua boca até o dia que vos diga gritai. Aí você grita. Ou seja, se ele não falasse isso, para todo mundo ficar mudo, ia começar a reclamar, porque são filhos de murmuradores. É o pecado hereditário. Você imita o pai, o filho imita o pai. O pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, sim. o filho do filho. O pai é mentiroso, o filho é mentiroso, né? E acontece isso muito, né? Acontece. E eu esperei falar isso tudo, vocês viram aqui que eu estava quieto, para vos informar que nunca caíram as muralhas de Jericó. Aquilo ali é um folclore. E nós encontramos nos textos ugaríticos, né, numa parte do épico de Quirete, a mesma passagem, o mesmo paralelo, exatamente. Só que no lugar de Josué é Quirete, no lugar de Jericó é Udum, no lugar de Raabe, a prostituta, é uma princesa, no lugar de Javé é El. E o texto é a mesma coisa, rodeia a cidade. No épico de Quirete, nós temos isso, tá bom? Tem aquele livro, né, em inglês, Paralelos do Antigo Testamento, ali você tem tudo que você possa imaginar, e é ali que está a informação, inclusive com a referência do texto garítico, KTU, alguma coisa lá, que nós já trabalhamos aqui também, no Verdades Ocultas da Bíblia. Já trabalhamos aqui também, tá bom? A queda aí das muralhas de Jericó. Deixa eu procurar aqui rápido. Aqui é assim, né? Aqui é tudo na hora mesmo. A gente vai botando aqui, espontaneidade. Olha aqui, ó. Nossa, mas é muito vídeo que eu fiz aqui sobre Jericó. Tá? Então, olha aqui, ó. Tudo isso aí, galera. A gente já... Tudo produção original VOB, tá bom? Ó, lendo, artigo a farda das muralhas de Jericó. Olha aqui, ó. Deus não derrubou as muralhas de Jericó. Josué, as muralhas de Jericó, a verdade. Tudo produção VOB, ó. As muralhas de Jericó nunca caíram. Arqueólogos crentes mentem para você sobre Jericó. Josué e Quirta, que é Quiretes também. Olha aqui o vídeo aqui específico, ó. O vídeo específico é esse aqui. Tá bom? Aqui, ó. A capinha, Histórias da Bíblia, cópias de Ugarit. Aí, olha aqui, ó. Josué e Quirta, que é Quirete, tá bom? Udum e Jericó. A Bíblia copiando Ugarit. Tem o texto direitinho no épico de Quirta, depois que ela ensina a Quirta como oferecer sacrifício.
Ele disse para reunir suprimento de comida para 6 meses, para um exército de 300 mil soldados, sitiar o Dum, e por aí vai a história, tá bom? Então, ó, tem mais aqui, ó, Josué não conquistou Canaã e ponto final. Eu falo isso aqui também, tá bom? Êxodo bíblico, de novo, não aconteceu. Então, galera, não teve, tá? Inclusive, tem uma live, eu fiz uma live. Ah, essa que é a live, ó. As muralhas de Jericó nunca caíram. Essa é a live, a não queda das muralhas de Jericó. Temos uma live de 4 horas aí sobre essa questão. Tá bom? Diversos arqueólogos que escavaram aquele lugar. Diversos, né? E tem a Katelyn Cannon, se não me engano, foi a arqueóloga que foi até premiada, né? Porque ela encontrou ali vestígios, cultura material, crânio do período neolítico, meu amigo. Ela cavou com vontade aquele lugar, o sítio de Telo, Jericó. E as muralhas de Jericó? Neca de Catibiroba, nananina não, tá bom? Então, são coisas que estamos falando a verdade aqui para vocês. Temos produções aqui nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Esse é o pecado hereditário. Aí, imagina só, primeira volta, segunda volta, na terceira ia começar a murmuração. Pô, meu, tá doendo minha joanete. É que você não viu como é que tá meu dedo encravado. Começaram a reclamar. Mas não reclamaram. E aí trouxe vitória. Aí ele transformou aquilo que era maldição em bênção. Detalhe, que a gente se pauta em Êxodo, né, capítulo 20, verso 5. Visita a iniquidade nos pais, dos filhos até 3ª e 4ª geração. O texto continua. Mas eu também visito até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Ah, tá. Ele continua. 1000 gerações que fazem a minha vontade. Então vamos pensar que 4, é 3 a 4, vamos pensar 4 é a vontade de Deus de te amaldiçoar. Né? E Por que 1000... Deus amaldiçoa alguém? Pois é, você vai entender agora. Ah, tá. Né? Então, vamos supor que 4 fosse a vontade de Deus de amaldiçoar. Tá. E 1000 a vontade de Deus de te abençoar. Né? Se você transformar isso aqui em matemática, né, Deus ele quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. Não é nem 0,5%. E você retém 0,4%. Porque dá dinheiro. A indústria, existe uma máfia gospel que ganha muito através da maldição hereditária. Ah, é? Ganha, porque dão cursos de maldição hereditária, cobram por ministrações, né? Ganham dinheiro com isso, fazem congressos, por isso ganham dinheiro. Né? Então é uma máquina para ganhar dinheiro. Porque se Deus ele quer te abençoar, 99,6%. E aí se você pegar um texto de Ezequiel 18, a partir do verso 18, está escrito que o pai não levará a maldição do filho e nem o filho levará a maldição do pai. Ué, mas são então textos que são um contra o outro, né? Eles são antagônicos. Parece antagônico, né? Não são? Parece antagônico. Mas esse 0,4% de maldição são para aqueles que herdam o pecado, que continuam o mesmo erro. Né? Então eu visito a iniquidade do pai no filho até 3ª e 4ª geração. Se você for iníquo também, se você continuar com a iniquidade, se você perpetuar aquilo, seu pai mentia, você mente. Seu pai murmurava, você murmura. Se você interrompe, isso não acontece. É o que está em Ezequiel 18, de 18 a 22. Né? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A maldição do justo cairá sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Né? Então, é muito claro isso. Deuteronômio também fala isso. Porque senão é uma coisa injusta, né? Eu pagar por por um pecado do meu pai ou do meu avô, coisa que eu nem tive controle sobre isso. Pois mas Deus não é injusto. Então, mas nesse mundo espiritual não é usado isso contra você? Ah, seu pai fez isso, seu avô fez isso, então você está pagando isso. Se você comprar essa ideia da maldição hereditária... Porque se vende essa ideia. Lembra que a Bíblia diz que iam espalhar no nosso meio doutrina de demônios, né, e fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos? Texto fora de contexto é doutrina de demônio. O diabo ele não precisa mentir. Se você duvidar da verdade, ele já ganhou. Entendi. Né? Então ele deforma os valores. Então, desculpa. Não, eu ia só concluir um Pode concluir. Tá? Deuteronômio 30, de 15 a 20. Rapaz, mas nós saímos de Lúcifer, anjo, demônio, hierarquia celestial e paramos em
bênçãos e maldições hereditárias. Um rolê bem aleatório. Está muito claro. Deus está falando, eu coloco diante de ti a vida e o mal, a bênção e a maldição. Você escolhe. A escolha é sua. Né? Então, o seu livre-arbítrio vai escolher aquilo ali. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Caramba, doideira, hein? Olha aí, ó. Podcast! Inteligência Limitada, podcast do Vilela, né? Fazendo ali um corte, né? Uma entrevista com Daniel Mastral. Volto a dizer, onde ele estiver, que ele esteja em um bom lugar. Essa é a minha, vamos dizer assim, a minha vontade, meu desejo de coração. Onde ele estiver, que ele esteja em um bom lugar. Valeu, rapaziada. E aí? Viagem, né? Eu sei. Muito obrigado por teres assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Espero que tenham gostado deste vídeo, das contra-argumentações. Sempre lembrando, eu não refuto ninguém, apenas argumento em um campo de vista diferente. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, para mim tá tudo certo. Liberdade de crença, tolerância a todos nós, sabermos conviver e tá tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna ali acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the